Bom dia, galerinha. Espero que não esteja clorando na minha cabeça. Bom, hoje eu vou dar uma aula bem rápida, mas é bem rápida mesmo. Só para explicar a vocês uma coisa que eu passei, mostrei diferentes características de aspersores para vocês, mas eu não falei de uma coisa que é fundamental para dimensionamento de um sistema de irrigação por aspersão, que é o cálculo da intensidade de aplicação. O que seria essa intensidade de aplicação? É mais ou menos análoga a uma vazão, certo? Só que é a quantidade de água ou em milímetros, certo? Que eu vou colocar numa determinada superfície num determinado período. Ah, mas professor, por que isso é importante? Porque, veja só, você é um técnico agrícola, você é um engenheiro agrônomo, não sei o futuro de vocês ainda, espero que seja muito maior do que vocês estejam planejando. Então, assim, para isso, eu preciso saber quanto que essas pessoas vão me fornecer de lâmina num determinado período. Para fazer esse cálculo, eu preciso de algumas informações que estão contidas nesse panfleto que justamente me dá as características do aspersor, certo? Então, só para começo de história, eu não sei se vai dar para ver muito certinho, deixa eu ver se vai dar aqui. Acho que dá, tá dando para ver aí, né? Então eu tenho que I, esse I é a intensidade de aplicação, que ele é dado em milímetros por hora, certo? Então, intensidade de aplicação é dada em milímetros por hora. Q é a vazão, 3.600 está na fórmula que é justamente para transformar segundos em horas, certo? O espaçamento que é em metros, né? E espaçamento 1 e espaçamento 2 que é em metros. Então eu tenho esses fatores, eu consigo calcular a minha intensidade de aplicação, que é justamente a quantidade de lâmina que eu tenho de aplicação em um determinado período, certo? Em horas, sendo que intensidade de aplicação é em milímetros por hora. Então, a minha vazão que entra aqui vai ser a vazão em litros por segundo, certo? E vamos ver, os espaçamentos que eu tenho aqui, eles são em unidade métrica, certo? Sendo assim, vamos ver, por exemplo, o cálculo que a gente poderia fazer para a intensidade de aplicação desse aspersor aqui, desse primeiro aspersor aqui. Então eu tenho que esse aspersor aqui, ele me dá, isso aqui já está em metros cúbicos por hora, logo eu tenho que converter, né? Logicamente eu vou ter que converter, mas para isso eu preciso da minha calculadora. Eu não tenho minha calculadora aqui no momento. Muito bem. Agora eu estou com a minha calculadora. Então eu tenho que é 1,25 vezes 1.000 dividido por 3.600. Logicamente, se eu quiser colocar direto lá na fórmula, eu consigo também, certo? Se a vazão tiver em litros por hora, então já tá convertido, eu poderia só colocar em litros por hora e estava valendo. Então, mas só para a gente seguir no ordenamento do processo, vamos fazer o seguinte. Então, esse aspersor aqui, ele me dá uma vazão em litros por hora de 0,347. Como é que eu fiz isso? Vamos lá. Então eu tenho lá a vazão de aqui não sei se eu estou conseguindo ver, a vazão de 1,25 litros. Tá vendo minha calculadora? Então 1,25 vezes 1.000, né? Que é 1.000, eu estou transformando metro cúbico em litro. Então, vezes 1.000 igual, dividido por 3.600, cadê o 3.600? Eu tenho que essa vazão em litros por segundo é de 0,347, certo? Beleza. Sabendo disso, então, eu tenho já a minha vazão em litros por segundo e eu tenho os diferentes espaçamentos que esse aspersor pode ser utilizado.
Nesse caso aqui, ele pode ser utilizado no espaçamento 6 por 12, certo? Vocês veem aqui que já tem aqui descrito a intensidade de aplicação, certo? Então, aqui, se tudo der certo, então o nosso cálculo vai dar exatamente esse valor aqui, ó. Então, vamos lá. 0,347, então eu tenho dividido por, aliás, vezes, esse 0,347 vezes 3.600, né? Dividido por 6 vezes 12, certo? Onde esse primeiro espaçamento aqui, ó, 6 é o espaçamento entre as pessoas, ou seja, eu estou na mesma linha do aspersor e eu estou dentro dessa linha, eu tenho a distância entre um aspersor e outro, certo? Então, ó, se vocês verem aqui, ó, a intensidade de aplicação está aqui 17,36, que é exatamente a intensidade de aplicação que nós temos aqui. Ah, professor, se já tem no catálogo, para que a gente vai calcular? Porque pode ser que você tenha um determinado aspersor, que você não tenha as características dele, você vai conseguir calcular sim, e para efeitos de dimensionamento de um sistema de irrigação, você tem que saber calcular todos os fatores que envolvem a hidráulica da estrutura, certo? Então, aqui nós tivemos aqui o nosso resultado de cálculo da intensidade de aplicação. Então, era só isso que eu queria praticamente mostrar para vocês, e eu vou deixar lá no Google, sala de aula, eu vou deixar lá alguns exercícios para vocês tentarem exercitar isso, o cálculo justamente dessa intensidade de aplicação, beleza? E aí, vocês, em termos comparativos, eu vou colocar uma situação em que vocês têm que encontrar qual é o aspersor ideal para cada uma das intensidades de aplicação que é necessárias para uma determinada cultura, beleza? Então era só isso, eu queria uma aula bem light hoje, bem rápida, só para vocês calcularem essa questão da intensidade de aplicação, e eu vou deixar para vocês lá no Google, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus, força que a gente está precisando.